teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para o momento do culto do Nova Geração. A história de hoje vai contar algo muito importante para mim e para você. Hoje nós vamos aprender como Deus cuida e protege do seu povo. Isso mesmo, eu e você somos o povo de Deus. E na Bíblia há muitas histórias contando de como Deus protegeu o seu povo. A história de hoje está escrita lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 13. Lembra que existia um homem que foi encontrado no bercinho e depois de muito tempo ele foi o líder do povo de Deus? Você lembra o nome deste homem? Isso mesmo, Moisés. Moisés foi encontrado no cestinho, foi criado pela família de Faraó e quando ele cresceu, se tornou um grande homem e foi o líder do povo de Deus. Essa história, se vocês estão bem lembrados, conta que o povo de Deus estava sendo escravo do Faraó lá no Egito. Mas certo dia, Deus pediu para que o povo saísse do Egito e fosse para uma terra muito especial, a terra de Canaã. E Moisés teve que guiar esse povo até essa terra muito especial. Durante esse caminho, Moisés passou por um lugar. Vocês sabem que lugar é esse? Um lugar muito quente, um lugar que tem muita areia e que à noite faz muito frio. Exatamente, eles tiveram que andar pelo deserto até chegar a esta terra. Mas lá no deserto era muito difícil e Deus cuidou e protegeu seu povo em todo o tempo. Hoje eu vou mostrar para vocês como Deus era poderoso e inteligente para cuidar do seu povo em tudo aquilo que eles precisavam. Então era assim, o deserto é um lugar que durante o dia faz muito calor no deserto. O sol é muito forte e não há nenhuma arvorezinha para fazer uma sombra e refrescar. No deserto também é muito difícil se encontrar água, por isso tudo fica ainda mais quente. E o povo de Deus, ele caminhava no deserto sob a liderança de Moisés. Isso mesmo, Moisés guiava o povo de Deus até que eles pudessem chegar na terra prometida. Mas durante o caminho, Deus protegia e cuidava do seu povo. Lembra que eu disse isso? Exatamente. Todos os dias, durante o dia, quando o sol estava aparecendo, sabe o que Deus fazia? Deus mandava uma coluna de nuvem para fazer sombra sobre o seu povo. Então, por onde eles andavam, a coluna ia acompanhando. Então, eles não tinham tanto calor assim, porque a coluna de nuvem fazia sombra sobre o povo de Deus. Olha só que legal!
Então Deus não deixou que o seu povo ficasse com calor no deserto. Mandou uma nuvem, lá uma coluna de nuvem, para guiar, para orientar o povo de Deus por onde eles tinham que ir e também para protegê-los do calor. E à noite, tia Paula, o que acontecia? Pois é, à noite todos montavam suas tendas para que eles pudessem acampar e dormir. O céu ficava todo estrelado, mas de dia era muito calor. Só que de noite fazia muito frio, muito frio. E sabe o que era perigoso? No escuro, alguns animais do deserto poderiam aparecer e atacá-los. Exatamente, era perigoso. Então Deus teve uma grande ideia para cuidar e proteger o seu povo durante a noite. Deus mandou uma coluna de fogo à noite. Por que uma coluna de fogo? A noite era muito escura, então o fogo poderia iluminar o povo de Deus para que eles pudessem ver uns aos outros. E também o fogo aquecia eles do frio e ainda mais espantava os animais que eram perigosos e poderiam aparecer ali durante a noite. Então Deus cuidou de cada detalhe todos os dias em que o povo de Israel estava ali. Exatamente. E eles passaram muito tempo ali, viu? Foram 40 anos que o povo de Israel caminhou pelo deserto. Legal essa história, né? É muito bom a gente saber que o nosso Deus, ele é poderoso e ele pode fazer tudo pela gente. Do mesmo jeito que ele cuidou e protegeu do povo de Israel de dia e de noite, ainda hoje ele faz isso comigo e com você. Você já parou para pensar como Deus tem cuidado de tudo na sua vida? Te dado alimento, te dado o que vestir, te dado a sua família. Mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos, Deus tem cuidado de nós. Há muitos motivos para nos agradecermos a Ele por todo o seu cuidado e proteção. Vamos então ver o versículo de hoje? Nosso versículo está lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, no verso 15. E diz assim: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Gênesis 28, 15. Você pode repetir aí comigo? Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Gênesis 28, 15. Foi isso que Deus fez na nossa história com o povo de Israel. Aonde quer que eles iam, Deus cuidava deles através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Eu queria então orar com você, que nós possamos orar juntos pedindo para que Deus esteja sempre cuidando e protegendo da gente. Vamos agradecer também porque até aqui o Senhor cuidou de nós e nos ajudou. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Obrigada porque assim como tu fizeste com o povo de Israel, cuidando e protegendo deles de dia e de noite, tu também tens feito comigo. Obrigada pelo alimento, pelas minhas vestes, pela minha família, pela minha saúde, Senhor Deus, que tu continue nos guardando e nos livrando de todo mal. Por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Agora eu vou ensinar para vocês uma brincadeira muito legal que você pode brincar aí na sua casa, junto com seu irmão, junto com o papai, junto com a mamãe. A brincadeira é em dupla, então precisa de 2 pessoas para brincar, tá bom? É muito simples, eu não sei se vocês já ouviram falar. O nome dessa brincadeira é Jogo da Velha. Para fazer o Jogo da Velha, eu usei uma folha de papel e desenhei aqui com lápis o jogo da velha. 2 linhas em pé e 2 linhas deitadas na horizontal. E eu montei com os pedacinhos de papelão e folhas de papel as colunas de nuvem, 4 pecinhas de coluna de nuvem e a coluna de fogo, 4 pecinhas com a coluna de fogo. Você pode desenhar do seu jeitinho aí na sua casa e montar suas pecinhas também. Como é que vai funcionar esse jogo? Então, cada participante vai ser representado por uma das peças. Por exemplo, se eu estivesse jogando com você, eu poderia escolher que eu seria a coluna de nuvem e você seria a coluna de fogo. Cada participante vai jogar
uma vez. E qual é o objetivo desse jogo? O objetivo do jogo é que a gente possa juntar 3 peças iguais. Então, o primeiro participante que conseguir juntar 3 peças iguais, vence o jogo. Eu vou jogar primeiro. Coloquei a pecinha aqui. Aí, agora é a vez do próximo participante. E ele vai ter que observar onde ele pode jogar para impedir que as minhas 3 pecinhas fiquem juntas. Então, vamos supor que ele colocou aqui. E aí eu pensei em colocar a minha pecinha aqui. E o participante veio e colocou a dele aqui. Quem será que vai ganhar esse jogo? Se eu jogar a pecinha aqui, não vou ganhar. Não faz 3 juntos. Se eu jogar aqui, também não vou ganhar. Mas e se eu jogar aqui? 3 pecinhas juntas. Então, eu teria ganhado o jogo, ok? Você pode brincar e jogar aí com a sua família. Vai ser bem divertido e você vai poder também relembrar a história que nós trabalhamos hoje. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, crianças. Um beijo no coração de vocês. Até o domingo que vem. Boa noite a todos. Como é bom estar juntos novamente para mais um culto da Segunda Igreja Batista de Areias. Nós estamos dando início ao culto noturno de hoje. E eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos e que você possa ser um membro atuante durante todo esse culto. Que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas nas nossas vidas durante toda essa noite. E que Deus possa receber cada momento deste culto, porque só a Ele somos devedores. Nós gostaríamos de iniciar lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, e nós vamos ler no livro de Salmos, capítulo 95. Nós vamos ler 6 versículos. Nós vamos ler do 1 até o 6. Acompanhem comigo, amados. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. O cume dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. E o versículo 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Que todos nós possamos assim adorar a esse Deus Criador da minha e da sua existência. Amado, nós vamos fazer uma oração agora e eu queria pedir para que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e pudesse orar comigo neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais um culto, por mais essa possibilidade de nós estarmos juntos para louvar e agradecer o Teu nome, ó Pai. Ó Pai, eu quero que Tu possas estar operando em cada lar, em cada vida que está nos assistindo nesse momento, ó Pai, que Tu possas estar suprindo toda e qualquer necessidade que cada um dos Teus servos venham ter. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais um dia. Obrigado por tudo que Tu há de fazer nas nossas vidas. Obrigado pela existência da Segunda Igreja Batista de Areias. Obrigado pela vida do Teu servo, pastor Joca, que Tu colocou naquela igreja, ó Pai. Muito obrigado. Pai, recebe esse culto que nós estamos iniciando agora, que ele possa chegar ao Teu trono da graça, em cheiro suave, como diz a Tua palavra. Então, Senhor, fica conosco, dá uma restante de noite em Tua santa presença. É o que eu te peço isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Eu sei que a tua vida por aí
não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar não vir em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo vai vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo vai vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar não vir em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Deus abre o caminho deste mar. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti
perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós e vi outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós e vi outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Declara, igreja, em uma só voz. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Entre nós e vi outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador, o nosso Salvador. Salvador. Desde o início da pandemia, né, quando a gente realmente entrou de uma certa forma de quarentena, na metade de março,
né? Tanto eu quanto a Amanda, a gente ficou em casa, a gente, né, entrou de quarentena realmente, na expectativa de que as coisas melhorassem e que tudo pudesse voltar ao normal. E aí a gente foi vendo os dias passando, o cenário foi cada vez mais piorando e vinha aqueles medos, aquelas incertezas, os anseios, e a gente ficava pensando, poxa, tem tanta coisa para organizar ainda do quartel e a gente agora no meio de uma quarentena, como é que a gente vai fazer? Mas Deus sempre mostrava o quanto Ele era fiel. Mesmo nós estando de quarentena e estando em casa, sem poder sair, sem poder ver a família, isolados, Deus mostrava o quanto Ele era fiel, com o cuidado com a nossa família, o cuidado com as nossas vidas, né? Graças a Deus, a Amanda teve uma gestação abençoada. Ela não teve nenhuma complicação, não teve nenhum problema. E mesmo a gente estando em casa, a gente conseguiu fazer as coisas, fazer o quarto dele. Nessas horas aí você tem que dar uma de pintor, eu pintei o quarto dele. A gente fez toda a reforminha no quarto dele, né? Não foi da forma como a gente esperava que fosse, mas Deus, ele sempre tem planos muito maiores do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E é inegável não ver a mão de Deus, sabe, no controle de todas as coisas que aconteceram. E agora eu vou deixar um pouquinho a Amanda falar a experiência do parto, né, como foi pra gente. E aí chegou, né, o tão esperado dia do nascimento de Theo, né? Nós não sabíamos quando, que horas, mas esperávamos muito, né, por esse momento. E no dia 29, né, de maio, eu entrei em trabalho de parto e no dia 30, né, 1h da manhã, Theo chegou, né? E aí, antes de falar desse momento, né, a gente tinha os receios, como o Felipe falou, né, e esse receio também vinha com o parto, né, porque a gente ia estar dentro de um hospital, no meio de uma pandemia, mas em todo momento, né, assim como antes do parto, Deus esteve presente e durante o parto também a gente sentiu, né, essa presença de Deus e o cuidado dele, né, porque Theo nasceu da forma que queríamos e da forma que planejamos, né? E ele só chegou, né, para trazer ainda mais alegria para a nossa família, né? Mesmo em meio a todo esse caos, né, que a gente tem vivido, ele é a nossa alegria, né, nesses dias, né, desde que ele nasceu. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma descoberta. E a gente, ao olhar para ele, né, vê o quanto que Deus foi bondoso, né? Porque ele deu Theo pra gente muito mais, né, da forma que a gente pedia, da forma que a gente imaginava. Então, assim, a gente só tem a agradecer a Deus, tanto pelo cuidado dele antes do nascimento de Theo, porque mesmo eu e Felipe, como ele falou, a gente sem estar trabalhando, mas Deus não deixou faltar, né? E agora com o nascimento de Theo não é diferente. Então, a gente, nós somos gratos a Deus por tudo, pelas orações, né, de tantas pessoas queridas, pelo cuidado que tantas pessoas têm tido com a gente, pelas demonstrações de amor. Verdade. E essa pandemia, de uma certa forma, ela foi boa pra gente, porque esse tempo todo a gente tá em casa e a gente teve a oportunidade de estar mais junto como casal, como família, né? Hoje a gente tem a oportunidade dos dois estarem juntos vivenciando, né, essa descoberta diária de todo dia com o Theo. E isso é um privilégio. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, por isso eu sei que nós somos privilegiados por estar passando por esse momento dessa forma, né, tão incrível. E a gente sabe que tudo isso vai passar, né? Em uma hora, em um momento, nós vamos estar juntos de novo, nos reencontrando. A gente sabe que Deus tem a sua forma de trabalhar, sabe? E acredito que o Evangelho de Deus, né, de Cristo, ele cada vez mais vai ser mais pregado. E muitas vidas têm sido alcançadas por conta desses vídeos, dessa forma online que nós estamos utilizando hoje. E sabemos que tudo que acontece, seja uma folha que cai de uma árvore, tudo acontece com a permissão de Deus. Então, que a gente possa estar aproveitando também esse momento para estar buscando a palavra, para estar buscando mais de Deus, enchendo nossos corações. E assim como a gente hoje tem um filho,
poder transmitir para ele essa palavra, esse renovo de Cristo. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Graça e paz, igreja. Eu sou Kathleen. Eu sou Tiago. Somos os pais de Letícia e Lara, gêmeas. Essa é Letícia, essa é Lara. Isso. Nós tivemos bebês, tivemos elas, né, no início da pandemia, que foi em março desse ano, e elas também ficaram na UTI neonatal, no hospital. Então, vivenciamos, né, esse momento difícil, né, sozinhos, porque a gente não podia receber visita no hospital, mas com Deus, né? A gente sabe que o mais importante era Deus. Depois que nós tivemos alta, depois de 19 dias no hospital, fomos para casa, onde tivemos que ficar com 2 bebês recém-nascidas e minha sogra também praticamente sozinhos, né? Porque minha mãe também não podia estar com a gente, porque estava também no isolamento com meu avô e etc e tal. Mas graças a Deus a gente entende que Deus nos preservou, cuidou da gente, e hoje as meninas estão com 3 meses, né? A gente está passando por essa pandemia, se Deus quiser, bem no finalzinho dela, né? Que Deus está mandando esse vírus ir embora. E a gente só tem a agradecer realmente a Deus pela nossa família e pelos livramentos. Não vamos dizer que foi fácil, né? O período tanto da UTI como no quarto e depois ir para casa. Quando a gente foi para casa foi, de certa forma, uma maravilha, mas é engraçado que teve momentos lá, até principalmente quando Letícia saiu primeiro na UTI e foi para o quarto, teve um momento que a gente ficou bastante cansado, né? Porque a gente descia para cuidar de Lara na UTI e tinha a Letícia no quarto, ficava nesse revezamento, e aí o Deus trouxe uma palavra para mim assim, que era de Isaías 40, né? Que os moços, né? Eles se cansam, né? Eles correm e se cansam, mas os que confiam no Senhor, eles nunca se cansam, né? Então, a gente era o nosso lema, né? A gente lia lá Isaías 40 e a gente lembrava que o Senhor renova nossas forças. E foi assim, né? Graças a Deus, hoje Lara nasceu com 1,6 kg, né? E Letícia com 2,100 kg, já estão passando de 4 kg, então assim, só tenho a agradecer, né? Só bênçãos dos céus, né? Na nossa família e na vida das meninas. Amém, é isso. Obrigada. Obrigado. Olá, a gente veio aqui para falar um pouquinho da nossa história, para participar do culto de vocês. Muita gente não conhece a gente. A gente é sobrinho de Cris e Nilcinho. E vocês devem conhecer a história do meu filho, esse aqui, que teve um problema no passado com o intestino, o megacolon. Vocês oraram muito por ele. Agradeço desde já. Mas hoje a gente veio participar para falar um pouquinho da história desse meu caçulinha aqui, que é para levar um pouquinho de esperança para vocês nesse momento que a gente está vivendo, que é tão difícil, não só em relação à saúde, a questão de esperança, de expectativa de vida e etc. A gente mora na Itália, a gente não mora no Brasil, e vocês acho que acompanharam pelas notícias o que aconteceu com a gente aqui. A Itália foi colocada de joelho mesmo por causa do coronavírus. E eu estava grávida de Gabriel, esse meu segundo filho, e foi um momento muito difícil, porque a doença do meu filho poderia ser genética, e tudo indicava, por todas as ultrassons que a gente fez durante a gravidez, que o meu segundo filho teria a mesma doença. Então a gente levou até o final da gravidez essa suspeita, e pelo momento que a gente estava vivendo uma pandemia, foi uma coisa muito complicada, porque eu já imaginava que ele ia passar e ia sofrer tudo que o meu primeiro filho passou, por várias cirurgias e UTI e tudo de coisas mais horríveis. E graças a Deus, Gabriel nasceu quando a curva da pandemia era ao pico. Ele nasceu dia 30 de março, se vocês forem ver nas pesquisas, era quando a Itália estava sofrendo demais com o coronavírus. E Deus é tão bom que ele nasceu saudável, ele não tem nenhum problema no intestino, tudo que a gente passou na gravidez não passou só de um susto. Ele curou meu filho ainda na barriga e ele nasceu bem, apesar de toda aquela expectativa.
o hospital fechado, a gente não teve visita, eu tive que fazer um parto sem acompanhante, mas apesar de tudo, ele tá aqui com 2 meses já, bem, tudo tranquilo, e isso nos dá um pouquinho de esperança pra gente seguir em frente e ver que a vida continua e que é por eles que a gente tem que agradecer sempre a Deus por cada dia, porque a vida continua e Ele nos dá esse presente todos os dias. Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. A graça e a paz, igreja. Eu sou Diogo de Casiane. Eu sou Casiane de Diogo. Nós viemos aqui nesse vídeo para falar um pouco do nosso milagre, o que Deus fez por nós nessa pandemia, nesse momento de pandemia, que foi nos abençoando com o nascimento da nossa filha. E Casiane vai contar um pouco da história do que Deus fez por nós. Minha filha estava, como a maioria da igreja sabe, né? A minha filha estava para nascer agora em abril. O meu parto estava previsto agora para abril, sendo que não tinha data certa, né? Porque provavelmente o meu plano não ia a carência do meu plano, faltava 12 dias para poder ter ela pelo plano. Então eu estava fazendo o meu pré-natal no IMIP e pelo meu plano, sendo que estava tudo certo para eu ter minha filha no dia 6 de abril no IMIP. Eu ia ter Maria Luísa no IMIP no dia 6, até porque eu tive diabetes gestacional na gravidez. Então a médica disse que ia fazer meu parto com 39 semanas, sendo que quando deu no dia 5 de abril, desde o dia 3 de abril eu estava com muitas dores. Mas como eu ia ter o parto no dia 6, então eu achei melhor aguardar o final de semana e na segunda-feira eu ir para o parto, para o IMIP. Sendo que quando foi no dia 5, após o culto, eu disse ao meu esposo, vamos na emergência do plano, porque eu estou sentindo muitas dores, e pelo menos lá eles vão fazer o primeiro processo, né? Vão fazer, saber se eu estou com dilatação, vão fazer uma ultra e na segunda a gente vai para o IMIP. Sendo que quando eu cheguei na emergência, a médica passou uma ultra para mim e disse que tinha que fazer o meu parto com urgência, porque o cordão umbilical já não estava mais passando sangue para minha bebê. Então, o meu parto foi feito no dia 6, mas de madrugada, pelo plano, né? Não fiz pelo IMIP. E Maria Luísa nasceu no dia 6 de madrugada, mas de uma cesariana de urgência, porque o cordão umbilical já não estava passando o sangue já não estava passando mais para ela. E pela graça e a honra de Deus, está aqui Maria Luísa com 2 meses, o nosso milagre. Olha, mãe, nós estamos aqui apresentando virtualmente Maria Luísa para vocês, gente. Milagre da pandemia. Amém. Amém. Fala pessoal, boa noite. Eu sou Davidson, esta aqui é minha linda esposa Liza, e a gente faz parte da Segunda Igreja Batista de Areias desde 2008. Ah, esqueci de um detalhe. Essa aqui, ó, é Lynch. Oi. A gente hoje vai falar um pouquinho para vocês de como foi, né? Passar por essa fase tão especial diante da pandemia. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, e a gente percebeu que quanto foi bom desfrutar das misericórdias, das surpresas de Deus, né? Do cuidado dele, quando é tirado de nós todo o controle das situações, né? Então, assim, essa fase nossa foi muito planejada, muito sonhada, né? A gente é um casal, um perfil muito metódico. Então acredito que cada mês a gente traçou várias metas e planejamentos do que a gente ia fazer, que a gente não ia fazer. Vai viajar, vai fazer isso. E assim, Deus permitiu que muitas coisas acontecessem como a gente planejou e sonhou. Mas muitas outras coisas Ele não permitiu. Ele fez melhor do que a gente planejou. Mas passar por isso às vezes não é fácil, né? Quando é tirado de nós
essa questão da gente ter o controle da situação. Por horas é muito desconfortável passar por isso, né? Porque quando aconteceu essa pandemia, eu estava no 6º mês da gestação. Então, foi tirado, né, de nós essa reta final, acompanhados pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, né? O chá de faculdade estava todo pronto, né? E de repente eu tive que me ver cancelando, adiando a ponto de cancelar. Mas aí Deus vem e preparou o melhor pra gente, né? Feito pelos nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. Então, passar por essa fase na pandemia, sentir de Deus o cuidado dele de uma forma muito especial. É saber que Deus tem o melhor pra gente quando a gente resolve aceitar as condições que nos é dada, entendeu? Então é isso, a mensagem que ficou pra gente foi essa. Que em tudo Deus fez melhor quando fugiu do nosso controle, né? Inclusive até o nascimento dela fugiu totalmente assim do que a gente escolheu, né? Então Deus escolheu a data dela, Deus escolheu a hora para ela chegar e foi uma surpresa muito linda, né? Foi melhor do que a gente poderia sonhar ou planejar. E está aqui nossa Liz, nossa bonequinha. Em breve os irmãos vão conhecer pessoalmente. Vão poder apertar essas bochechinhas aqui. Beleza, gente. Então, desejar que Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa logo se ver. E a gente agradece, né, as mensagens, as orações, as comidinhas, o cuidado de vocês, em tudo que vocês possam imaginar. Faz muita diferença no nosso dia a dia. Viu? Saudades da nossa igreja e em breve estaremos juntos. Cheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes pela chegada de mais crianças na nossa igreja e queremos dar os parabéns aos pais que passaram por esse momento de pandemia, mais firmes no Senhor e vendo as bênçãos do Senhor acontecendo em suas vidas. Queremos agradecer a Deus pela vida de Felipe e Amanda, a chegada do Theo, do Davidson e da Liza, pela chegada da Liz. Queremos agradecer pela Renata e seu esposo, que estão lá na Itália, né? E também pela chegada do Gabriel, que Deus fez um milagre na vida da Renata, pelo Diogo e a Kesiane, com a chegada da Maria Luísa, e também com o Tiago e a Kathleen, com a Lara e a Letícia, né? Que bênção, nossa igreja crescendo para a glória do nome do Senhor e muitas famílias sendo abençoadas com os seus filhos. Então nós queremos agradecer ao Senhor e eu gosto muito do texto e quero compartilhar com vocês do Salmo 127, o versículo 3, e ele diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, um presente de Deus para a vida de cada uma dessas famílias e nós glorificamos ao Senhor pela vida de cada um desses casais. Essas crianças serão apresentadas de forma presencial, mas como sabemos que ainda vai levar um tempo para que isso possa acontecer, então estamos trazendo esse momento para que a igreja possa conhecer, né, nossos novos membros e glorificarmos juntos ao Senhor. Amém, glória a Deus, muito feliz por esses bebês na vida desses casais. Tem alguns aí que a gente participou de perto, desde a juventude, né? A gente viu o namoro, o noivado, o casamento. Verdade. E hoje com filhos, né? E eu quero agradecer a Deus também pela vida dos outros dois que nós dois não tivemos parte, mas já conhecemos. Renata, ela foi amiga de sala na faculdade junto com a minha filha e é muito gratificante fazer parte dessa história, mesmo em oração, que oramos pela vida desse casal, pela vida do seu filhinho, pela vida de Kesiana e o esposo também. Agora a gente vai fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor, né? Para agradecer a Ele. Agradecer ao Senhor pela vida de cada um desses casais e seus filhos. Viu minha hora, né? Maravilhoso Deus, amado Pai, Obrigado, Pai Senhor. Santo, Pai bendito, Pai amado. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, desses casais, pela vida, Senhor,
desses bebês, Amém. desses presentes que tu presenciaste, Senhor. Presenteasse cada um deles, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos cuidados, pelos livramentos, Obrigado, Senhor. a tua misericórdia estendida na vida de cada um deles, Senhor. Amém, Senhor. Mesmo Renata tão longe, mas tu pôde, Obrigado, Senhor, com as nossas orações, com o teu poder, livrar esse casal, ouvisse, Senhor, as nossas orações. Muito obrigado. Na vida de cada um desses, Senhor, que também oramos, Senhor Deus, para que tudo fosse feito segundo a tua vontade. Amém, e como é bom saber que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém, e vimos isso na vida desses casais. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Amanda e Felipe. Obrigado pela vida de Theo. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de Davis e Liza, pela vida de Lins. Obrigado, Senhor, pela vida de Renata e seu esposo, pela vida dos seus filhos. Obrigado, Senhor, porque a gente tem visto o cuidado na vida desse casal, na vida dos seus filhos. Obrigado, Senhor, por Kesiane e Diogo. Obrigado pela vida de Maria Luísa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Kathleen e Tiago, pela vida de Lara e a vida de Letícia, que a gente também viu o cuidado e ainda estamos vendo o cuidado na vida deles, Senhor, desses casais. Deus, muito obrigado, porque a nossa igreja, Senhor, recebeu mais membros para brilhantar, Senhor, a nova geração e o berçário. Obrigado, Senhor, mas eu te peço neste momento, dá sabedoria a cada pai e mãe para criar essas crianças, esses bebês no caminho. Senhor, em nome de Jesus, para quando eles estiverem adultos, ele não se desvie de ti, Pai. Porque a palavra, a semente, quando é bem plantada, Pai, ela vai vai brotar e vai dar muita semente. Deus, eu te peço, Senhor, dá sabedoria ao pai e à mãe de cada bebê desse. Para que elas possam contar, Senhor, ser espelho de casais que busquem a tua palavra, que tenha diálogo, tenha paz, Senhor, para que seja criança, Senhor, saudável. Não seja criança, Senhor, com trauma, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque mesmo no vídeo nos alegra, Senhor, vê-los. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns para os pais, para as mães e por essas crianças que estão chegando. Somos gratos a Deus pelo crescimento da nossa igreja e que Deus nos abençoe. Amém. Vá contar, sem temer, proclamai o que pensais, erga voz em louvor, cante em fulgor ao grande Rei. Vá contar, sem temer, proclamai o que pensais, erga voz em louvor, cante em fulgor ao grande Rei. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar seguro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cante conosco. Vá contar, sem temer, proclamai o que pensais, erga voz em louvor, cante em fulgor ao grande Rei. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é o Deus de meu Pai,
por isso o exaltarei. Vá contar, sem tremer, proclamai o que Deus faz. Erga a voz em louvor, cante em fulgor ao grande Rei. A Jesus em seu amor bradarão céu e mar, vem julgar o mundo aqui com retidão e forte mão. Vá contar sem temer, proclamai o que Deus faz. Erga a voz em louvor, cante em fulgor ao grande Rei. Vá contar sem temer, proclamai o que Deus faz. Erga a voz em louvor, cante em fulgor ao grande Rei. Cante em fulgor ao grande Rei, pois irá reinar o Rei Jesus. Rei Jesus. Vá contar e proclamar o que Deus faz. Como é bom ouvir o coral da nossa igreja e saber que mesmo em meio à pandemia, os irmãos estão nos abençoando através das suas vozes. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um dos coristas da Segunda Igreja Batista de Areias, pois temos realmente que ter mensagem para que nos encha o coração de esperança, porque muitas vezes sempre temos na nossa mente essa dúvida: até quando, Senhor, nós estaremos passando por tudo isso? Até quando nós estaremos sofrendo por conta dessa situação? Mas a palavra do Senhor diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Então, meus amados, que nós possamos ter fé que Deus está no controle de tudo. Nós vamos passar a palavra agora para a mensagem bíblica desta noite, que hoje será ministrada pelo nosso pastor Sérgio Pereira. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa conduzir o teu servo e que nós possamos estar de corações abertos para ouvir a palavra do Senhor. Oremos todos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, porque Tu já falaste conosco tanto nesta noite. Mas eu gostaria de pedir agora, Senhor, que Tu possa vir através do Teu servo, pastor Sérgio, Senhor, que Tu possa estar usando, Senhor, que ele seja um instrumento em Tuas mãos. Senhor, abre os nossos corações para que nós possamos entender o que Tu queres nas nossas vidas. Mais uma vez eu te peço, fica com o Teu servo agora e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que prazer estar de novo junto com o povo de Deus para falar da palavra do Senhor, para ter comunhão, para ouvir esses louvores. Sempre muito, muito, muito bom. Uma boa noite a todos e que essa noite possamos entender a palavra do Senhor e ouvir a sua voz. Você já teve momentos em sua vida em que parecia que Deus não estava respondendo, ou as respostas a orações demoravam muito, e talvez você esteja passando por um momento assim agora,
E eu quero que você saiba que você não está sozinho. Desde a antiguidade, esses sentimentos, essas sensações fizeram parte das pessoas e do povo de Deus, normalmente em momentos como o que a gente está passando nessa pandemia. Eu queria compartilhar com vocês um salmo. Na última mensagem eu comentei sobre o Salmo 119 e hoje eu gostaria de comentar sobre mais um salmo, é o Salmo de número 13. Então eu vou lê-lo e eu gostaria que você o acompanhasse comigo. Salmo de número 13 é um dos salmos de Davi. E aqui ele diz o seguinte, ele começa dizendo: até quando, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você se identificou em uma dessas coisas? Vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor para conosco, obrigado pela dádiva do teu Filho, da salvação e do privilégio que temos de sermos os teus filhos. Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes na nossa caminhada a gente fica perplexo, a gente não te enxerga, a gente não ouve sua voz e a gente se sente às vezes abandonado, Senhor. Então, quero lhe pedir, Senhor, que a tua palavra fale conosco nesse momento e que possamos entender os seus desígnios para a nossa vida e o fato de que o Senhor está sempre conosco, Senhor. É a tua palavra, Senhor. É o teu povo. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, na última mensagem, eu falei sobre o Salmo 119. Aliás, naquela mensagem, começamos com o Salmo 119, que fica bem no meio da Bíblia. Nós fomos até o começo da Bíblia e depois até o final em Apocalipse. E terminamos falando sobre o livro de Isaías, que é uma mini-Bíblia. Naquela ocasião, falei sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E eu acho interessante o livro de Salmos. Não é por acaso que ele está bem no meio das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é a respeito do homem, é a respeito de Jesus. Mas a Bíblia foi escrita para o homem. Foi escrita para mim, foi escrita para você. Na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, Deus fala conosco. Mas no livro dos Salmos, nós encontramos o homem falando com Deus. É interessante que ele esteja bem no meio, né? Tudo que vem antes, tudo que vem depois, foi escrito para o homem. Para que o homem conhecesse Jesus Cristo, conhecesse a Deus. Mas o homem, em meio a tudo isso, tem que responder. E Deus quer realmente interagir com cada um de nós. Frequentemente eu vejo em algumas casas uma Bíblia aberta num lugar especial. E quase sempre essa Bíblia está aberta no livro de Salmos.
E a razão disso, eu creio, é porque o Salmo expressa o sentimento da pessoa que colocou aquela Bíblia ali. O livro dos Salmos é exatamente isso. Às vezes, eu confesso que me assusto com certas palavras nesse livro, porque eu não teria coragem de dizer isso para Deus. Mas Davi e os outros salmistas expressavam o pesar do seu coração, a dor do seu coração, os seus temores, seus sentimentos, e não o faziam em desrespeito a Deus, mas como um desabafo, como um pedido de socorro. Da mesma forma, há salmos de louvor, que não estão reivindicando nada, não estão pedindo nada, não estão chorando, muito pelo contrário, estão se alegrando perante o Senhor, estão louvando o Senhor, uma expressão do coração do homem em gratidão àquilo que Deus é e aquilo que Deus faz por cada um de nós. Os questionamentos que estão no livro de Salmos, os questionamentos que estão na minha vida e na sua vida, são respondidos por toda a palavra de Deus. Vamos ver alguns versículos nos Salmos, para ver algumas dessas expressões de tantas pessoas. Talvez um desses versículos seja exatamente onde a sua Bíblia está aberta aí na sala, né? Expressando a dor ou o sentimento do escritor. Salmo 71, versículo 12, diz: não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Isso já fez parte de suas orações? Senhor, estou desesperado. Senhor, a pessoa que eu amo está doente. Venha depressa socorrer. Venha salvar. Venha curar. Salmo capítulo 38. 38, versículos 9 e 10. O salmista diz aqui, também Davi: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Olha o desespero do salmista aqui. Capítulo 69. Davi de novo diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Já sentiu assim? Tenho certeza que quase todos nós já passamos por momentos semelhantes. Capítulo 77 de Salmos. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Nosso irmão que cuida de missões, que é promotor de missões, ele frequentemente diz: vamos levantar a Deus um clamor, porque a necessidade de almas serem alcançadas é muito grande. Então não é uma simples oração, mas um clamor. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Então veja, são orações da alma, são expressões de sentimentos, são expressões de dor. E isso faz parte de nosso viver. Não precisamos nos sentir culpados por termos esses sentimentos. Isso faz parte de ser um ser humano, né?
E nós temos essas angústias, esses pesares. Calvino disse que Salmos é a anatomia de cada parte de nosso corpo. É a expressão de cada parte de nosso corpo. Como salvos em Cristo, somos libertos eternamente da condenação do pecado. Mas ainda assim lutamos contra a carne porque vivemos nesse corpo. E esse corpo nos traz dores, nos traz dificuldades, nos traz tentações, nos traz problemas. Jeremias, o grande profeta Jeremias, em um momento de seus escritos, ele perguntou ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo. Por que os ímpios prosperam? Não devia ser seus filhos que prosperam? Mas eu olho ao meu redor e eu vejo os ímpios prosperando. Era algo que o deixava perplexo. Aliás, ele é o escritor do livro de Lamentações, e lá nós vemos os lamentos do profeta pelo seu povo, e devido à situação que estavam passando, até em função do pecado que haviam cometido. Lembram de duas irmãs, como nós, duas irmãs, Marta e Maria, que perderam o seu irmão. O que elas disseram a Jesus Cristo quando ele chegou? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É uma maneira de dizer, não no sentido de culpar Jesus, mas dizer, que pena que o Senhor não estava aqui. Porque se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado meu irmão, ele não estaria morto hoje. E muitas vezes nós pensamos assim: ah, se Deus tivesse agido. Ah, se Deus tivesse feito alguma coisa. Mas ele não fez. E muitas vezes sentimos que a razão por que ele não fez é porque a nossa fé vacilou, nossa fé foi fraca. Se eu tivesse tido fé, ele teria feito. Não é assim, não é assim. Deus tem os seus propósitos. Existe uma razão atrás de tudo aquilo que Deus faz e permite. E nem sempre é porque nós erramos, porque nós falhamos. Deus está trabalhando de maneiras que a gente não enxerga. No início dessa pandemia, um jovem de 19 anos escreveu o seguinte: essa é uma época de lamento. Estamos lamentando milhares de mortos e centenas de milhares com profundas cicatrizes. O aluno internacional que não consegue voltar para casa. A garçonete que vive de gorjetas. O asiático que ouve palavras cruéis e recebe olhares de ódio. O profundo isolamento social que estamos vivendo. Os aplicativos não são substitutos para longos e calorosos abraços. Essa é a lamentação de um jovem, expressada no início dessa pandemia. E eu, em meu ministério, eu tenho ouvido muitas pessoas com lamentações. Muitos que chegam à minha sala, chegam lamentando, chegam chorando, chegam sem entender. Mas eu tenho orado, pastor. Mas eu não sei se Deus não me ouve, mas Ele não responde. Não sei mais o que fazer. Me ajude, pastor, me dê alguma direção. Me ajude a compreender isso. Isso é comum. Eu sou pastor, sou ministro, mas eu tenho meus momentos. Várias vezes eu me acho perguntando: por que Deus? Por que Deus? Às vezes eu pergunto: o senhor não vai fazer? Porque faz tempo que eu estou pedindo, mas o senhor não fez nada.
E eu digo isso nessas palavras, mas eu repito, não é uma atitude de desrespeito ao Senhor nosso Deus, mas é uma atitude de: Senhor, não estou entendendo, não estou conseguindo enxergar. Abraão não teve esse momento? Quando Deus lhe prometeu um filho, mas o filho não veio. Não veio a ponto de Abraão tentar dar um jeito. E ele deu um jeito lá, teve um filho com sua serva, mas no fundo do coração ele sentia que não era aquilo. Até que Deus chegou no momento certo e confirmou a ele a sua promessa. Aqui nesse salmo, Davi faz 4 perguntas. Até quando te esquecerás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando ficarei relutando em mim com tristeza? E até quando meu inimigo se erguerá contra mim? 4 questionamentos, 4 perplexidades, 4 dúvidas, 4 faltas de entendimento, de compreensão. Eu queria passar em cada uma delas aqui, mas eu quero que você busque se identificar com Davi. Pense naquilo que está afligindo a sua alma, aquilo que lhe preocupa. Talvez algo passado que não fez sentido para você. Talvez um peso que você carrega há anos e Deus não te liberta disso. Davi começa perguntando: até quando te esquecerás de mim? Já se sentiu esquecido? Desprezado? Até Cristo sentiu isso uma vez, lembra? Por que, Pai? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor, de certa forma, me esqueceu? Deus não o havia abandonado, nem esquecido. A obra de Deus estava acontecendo naquele momento de uma maneira maravilhosa. Mas o sentimento no coração do Deus homem, Jesus Cristo, era muito forte naquele momento. E como homem, ele já não sentia a presença do Pai. Até quando te esquecerás de mim? Perguntou Davi. A gente não sabe exatamente o que Davi estava passando quando ele escreveu esse salmo. Mas certamente naquele momento estava sendo muito difícil para ele sentir a presença de Deus. Aliás, essa é a razão até porque muitas pessoas vão a uma igreja. Porque acham que naquele lugar santo, naquele lugar sagrado, poderão de alguma forma sentir a presença de Deus. Porque provavelmente não estão sentindo em sua casa, não estão sentindo no lugar que trabalham, não estão sentindo na sociedade em que vivem, na cidade onde mora. Até quando te esquecerás de mim? Davi tinha um sentimento mesmo de que Deus tinha, por alguma razão, esquecido dele. E é interessante que, nesses momentos, geralmente a gente não culpa Deus. A gente não diz que Deus está errado. Mas, no fundo, a gente acredita que tem algum pecado em nossa vida que está impedindo Deus de estar presente conosco. E, aliás, Satanás gosta muito de fazer isso, de nos encher de culpa, né? Pode até ser que Deus esteja nos dando uma sacudidela para voltarmos para Ele. Mas nem sempre o silêncio de Deus é em razão de algum pecado. Então essa é a primeira pergunta de Davi aqui no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Porque ele não estava vendo nenhuma luz no final do túmulo. No versículo 3, ele diz algo a respeito disso. Porque ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim?
E no versículo 3, ele diz: atenta para mim. Olha para mim, Senhor. Eu estou aqui. Uma das coisas mais importantes, pelo menos para mim, é o contato olho a olho. Eu não gosto de conversar com uma pessoa que não me olha nos olhos. Está sempre olhando numa outra direção e tal e coisa. A comunicação dos olhos é muito profunda e muito importante. Mas Davi, nesse momento, ele não via os olhos de Deus. E ele diz: até quando esquecerás de mim? Atenta para mim, ó Pai. Talvez essa tenha sido a sua oração. Pai, atenta para mim. O Senhor não me percebe aqui. Acho que tem uma música, né, que diz: vais abençoando a outros, abençoa-me também. Já teve essa sensação? Tem outro que diz: gotas somente nós temos, precisando de chuvas, Senhor. Eu acho que essas músicas são como um salmo, uma expressão do sentimento de nosso coração. Será que as bênçãos de Deus são apenas gotas? Não. Mas é o que o nosso coração está sentindo no momento e é uma luta que a gente está tendo. Segunda pergunta de Davi é: até quando ocultarás de mim o teu rosto? A ideia é: eu fico te fazendo pergunta, eu fico falando, mas o Senhor se esconde. Parece que o Senhor não quer me responder. Já teve esse sentimento? Não apenas o sentimento da ausência de Deus, mas o sentimento de que ele está fugindo de ouvir o seu pedido de socorro, de ouvir a sua necessidade. No mesmo versículo 3, o salmista, depois de dizer atenta para mim, ele diz: responde-me, Senhor, Deus meu. Responde-me, Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso da sua resposta. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho a quem perguntar. Só o Senhor tem a resposta. Mas o Senhor não me responde. Responde-me, Senhor. Sim, existem momentos para os quais nós não temos resposta. Lembra de Jeremias? Até quando prosperará o ímpio? Já ouvi de gente que disse não entender como Deus faz certas coisas. Meu vizinho é crente, é um descrente, ateu até, não acredita em Deus. Um parente seu foi acometido da Covid-19, mas se recuperou, está bem aí. Mas o meu irmão, que tanto amava o Senhor, que tanto servia ao Senhor, foi para o hospital e lá ficou até partir. Por que o ímpio foi abençoado e não eu? Eu tenho uma certa dificuldade de aceitar quando pessoas dizem Deus é fiel. Isso quer dizer que eu não acredito que Deus seja fiel? Eu acredito. Deus é fiel, Deus sempre foi fiel, Deus sempre será fiel. Não discuto isso. Mas é muito assim. Quando alguém é curado, Deus é fiel. Quando eu consigo um emprego, Deus é fiel. Quando eu sou livre de alguma coisa, Deus é fiel. Quando eu conquisto alguma coisa, Deus é fiel. Quando eu ganho um filho, Deus é fiel. Sim. Mas por que você não diz isso nos outros momentos? Quando faleceu aquela pessoa que você amava, aquele amigo, aquele parente, o seu coração disse Deus é fiel? Geralmente não. Quando surgem problemas, você diz Deus é fiel?
Quando Deus não responde a sua oração do jeito que você gostaria de ser respondido, você diz, Deus é fiel? Meu amigo, Deus sempre é fiel, independente das circunstâncias. Deus é fiel quando Ele cura meu irmão. Deus é fiel quando Ele leva meu irmão para casa. Deus sempre é fiel. Mas a gente tem a tendência de sentir a fidelidade de Deus quando Ele nos faz algo de bom. Mas quando isso não acontece, nós não expressamos essa mesma afirmação. Todavia aqui, até quando ocultarás de mim o teu rosto? Responde-me, Senhor, Deus meu. Ele está desejoso de dizer, Deus é fiel, porque Ele me respondeu. Terceira pergunta. Até quando ficarei relutando em mim com tristeza? Quantos conflitos interiores nós temos? Conflitos no nosso coração. Brigas com Deus. Às vezes, quando alguém me pergunta, Sérgio, tudo bem? A minha resposta certa seria dizer, mais ou menos, porque eu estou brigando com Deus. Eu tenho minhas brigas com Deus, eu tenho minhas lutas com Deus. Tenho que dizer que até agora Ele venceu todas. Mas eu tenho esses sentimentos que vão brigando dentro de mim. Paulo teve isso. Paulo disse, puxa, eu quero tanto fazer tal coisa, mas eu não consigo. Eu não quero cometer tal erro, mas é o que eu acabo cometendo. É uma perplexidade no coração dele. E eu tenho certeza que todos nós temos isso. Temos essa luta interior com Deus, em que a gente não compreende nem a nós mesmos, a gente não compreende Deus, a gente não compreende as circunstâncias, a gente não entende o porquê de certas coisas até em sua palavra. Até quando vou ficar relutando em mim com tristeza? E no versículo 3, mais uma vez, depois de dizer, atenta para mim, depois de dizer, responde-me, ele diz, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Sabe, existem conflitos interiores que são tão fortes que levam pessoas até a desejarem a morte. É um peso grande, é pesado, é uma visão tão turva que a pessoa acha que o melhor mesmo é a morte. E Davi, quando falou sobre esse relutar da sua alma, ele disse, Senhor, ilumina os meus olhos, me faça entender, me faça enxergar a realidade. E finalmente, a quarta pergunta do salmista é, até quando meu inimigo se erguerá contra mim? Até quando? Ele era rei, e mesmo antes de ser rei, ele foi muito, muito perseguido. Teve muitos inimigos. Grandes líderes políticos têm isso mesmo. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que gostariam de viver na época das realezas, dos grandes palácios e todo aquele luxo e tal coisa. Eu não sabem o que estão falando. Primeiro porque as condições de higiene naqueles dias eram terríveis. Mas muitos desses reis, desses monarcas, desses imperadores, nem sequer dormiam em sua cama. Às vezes dormiam embaixo da cama. Às vezes dormiam em outro canto e deixavam alguém dormindo na sua cama, com medo
de serem assassinados durante a noite. Não era uma vida assim tão fácil. E Davi, ele foi muito, muito perseguido. E embora nós não tenhamos o mesmo tipo de perseguição, há alguma forma de perseguição frequentemente temos. Ouço muitas pessoas reclamando e sentindo a dor que vem da sua chefia no trabalho. É um diretor, enfim, um superior que trata as pessoas como animais, rudemente, gritando, desrespeitando. E a pessoa vai aturando aquilo porque não pode perder o emprego. Mas várias vezes vem essa pergunta: até quando meu inimigo se levantará contra mim? E temos inimigos de toda sorte. E muitas vezes eles permanecem por muito tempo, né? E no versículo 4, Davi diz, até quando chegará contra mim meu inimigo? Versículo 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Senhor, não deixe que eles vençam, porque vencendo eles vão zombar de mim. E sinceramente, eu não sei se eu vou aguentar isso, Senhor. Me livra de meus inimigos. E assim como Davi, queridos, nós temos lutas muito grandes em nossa alma. Você, por exemplo, tem orado pela salvação de um querido há quanto tempo? Tem histórias de pessoas que oraram 20, 30, 40 anos para a salvação de um ente querido. E certamente, nesses anos todos, muitas vezes eles perguntaram: até quando, Senhor, eu vou ter que clamar? Até quando, Senhor? E muitas vezes esse ente querido acaba se entregando ao Senhor apenas no seu leito de morte. Até quando, Senhor? Até quando? São lutas interiores, são lutas na vida, são lutas no trabalho, são lutas na família. Talvez você tenha um filho, uma filha, que está longe dos caminhos do Senhor. E faz tempo que você tem orado, que você tem implorado ao Senhor, e certamente o seu coração está dizendo: até quando, Senhor, até quando? E isso está pesando no seu coração. Mas isso não era privilégio só de Davi, nós mencionamos outras pessoas. Deixa eu mencionar uma outra pessoa na palavra de Deus que passou basicamente pelo mesmo problema de Davi, que é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no começo do seu livro, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Parecido com Davi, né? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olha só o sentimento que ia no coração do profeta. Até quando vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não salva? Até quando vou ver iniquidade? Até quando vou ver opressão? Até quando o perverso vai estar vencendo? Até quando a justiça vai estar sendo torcida? É a expressão do coração do profeta. Era difícil para ele, por exemplo, entender que o povo tinha que ser castigado, e sim, isso ele entendia, tinha que ser castigado, mas por um inimigo que odiava o Senhor? Como assim? Inimigos de Deus iam punir o povo de Israel. Era difícil realmente para ele entender. Mas
Todos nós sabemos que é uma coisa muito linda sobre o livro de Abacuque. Ele lamenta todas essas coisas. Ele chora a situação do seu povo. Ele deseja uma mudança. Mas depois de desabafar com seu Deus, depois de expressar o sentimento que havia no seu coração, aquele sentimento de dor, de angústia, de perplexidade, ele termina dizendo o seguinte: quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, isto é, em lugares altos. Olha só a atitude do profeta, mesmo em meio a toda aquela perplexidade. Eu me alegro no Senhor, eu exulto em Deus, e Deus é a minha fortaleza. Mas sabe, essa foi a atitude tão linda de Abacuque frente à situação. Mas Davi não é diferente. Lá no Salmo de número 3, depois de lamentar, depois de expressar esse sentimento, ele tem a mesma atitude de Abacuque. Quando eu penso na atitude de Davi e de Abacuque, eu penso que Deus quer que eu também encare a minha vida dessa mesma forma. Lá no versículo 5, Davi diz 3 coisas. Em primeiro lugar, ele diz: eu confio na tua graça. Em segundo lugar, meu coração regozija na tua salvação. Em terceiro lugar, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom. Veja o versículo 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Veja o que ele diz. Eu confio na tua graça. Tá, todas aquelas perplexidades. Mas quando ele para pensar, ele disse: eu confio na tua graça. Eu não entendo ainda. Não entendo. Porque eu não sinto a sua presença. Eu não entendo porque o Senhor não me responde. Ainda não tenho resposta para as perplexidades que estão no meu coração. Meu inimigo continua firme e forte, mas eu confio na tua graça. Em segundo lugar, ele diz: meu coração regozija na tua salvação. Tá, não está sendo fácil, não. As coisas estão difíceis. A dor é grande. Mas uma coisa eu sei. Eu sou seu filho. Eu fui salvo pelo sacrifício regenerador de Jesus Cristo. Eu me regozijo na tua salvação. Obrigado, Senhor, porque eu sou seu filho. Obrigado, porque eu sou objeto do seu amor. E em terceiro lugar, ele diz: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de chorar e vou começar a cantar, porque o Senhor é bom. Essas coisas me machucam, mas Deus não deixa de ser bom. Pensando nessas coisas, eu reconheço o seguinte: que essa confiança na graça de Deus, essa alegria de coração, esse cantar a bondade de Deus, só pode ser reconhecido e vivido em tempos de adversidade.
Você sabia que os anjos, eles conhecem a graça de Deus, porque eles já viram Deus agir em graça. Mas eles nem de longe têm ideia da graça de Deus como nós podemos ter. Porque nós fomos recuperados por Deus, fomos nascidos de novo em Deus. Nós vivenciamos essa graça, não apenas em nossa salvação, mas também no nosso dia a dia. Nós nunca saberíamos o que é graça se não estivéssemos vivendo essas dificuldades. Davi disse que o seu coração se regozija na salvação. A gente só tem prazer em ser salvo se esteve perdido. Quem nunca se perdeu não tem ideia do que é ser salvo. Mas o fato de sermos perdidos, de sermos condenados, nos faz regozijar na salvação de Deus. Cristo mesmo disse: a quem muito foi perdoado, muito ama. E cantar a bondade de Deus só é realmente possível na sua profundidade, quando a gente conhece também a ausência de Deus. É aí que nós passamos a perceber o quanto Deus é bom. Como eu disse, essas coisas só se podem reconhecer em tempos de adversidade. E Deus quer que eu e você vejamos o que não poderíamos ver sem esses momentos. Sempre penso em Jó nessa hora, né? Que servo fabuloso de Deus. Mas quando ele se referiu à sua vida antes daquele sofrimento, que era uma vida bem santa, ele disse: naqueles dias, naquela época, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de tudo isso, os meus olhos te veem. O grande pregador Spurgeon disse o seguinte: quando você não pode enxergar a mão de Deus, você pode sempre confiar no coração dele. Quando você não pode enxergar a mão de Deus, você pode sempre confiar no coração dele. Deixa eu terminar com mais um salmo que é considerado um salmo messiânico, porque ele se refere ao Senhor Jesus Cristo. É um salmo com 52 versículos, não vou lê-lo, mas seria interessante você ler mais tarde. Como eu disse, é um salmo messiânico, que fala do Messias, que é Jesus Cristo. É, obviamente, uma palavra sobre o rei Davi, mas é uma referência ao Messias. Esse salmo, até o versículo 37, é um salmo de exaltação, de louvor, de gratidão, de desejo de servir, de obedecer. É lindo, muito bonito isso. Falando do rei e do quanto ele é ali abençoado. Mas, quando a gente passa do versículo 37 para o versículo 38, existe uma queda tão grande nisso, que chega a assustar. O versículo 37 conclui dizendo: ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Uau! Versículo 38. Tu, porém, essa palavrinha porém é sempre perigosa, né? Mostra o outro lado da moeda. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste
e te indignaste com o teu ungido. E daí até o final do Salmo, até o versículo 51. É dor sobre dor, tristeza sobre tristeza. Esse salmo realmente fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo ele tinha. Mas ele escolheu vir aqui e passar por tudo aquilo que eu passo, por tudo aquilo que você passa. Ele queria profundamente entender no meu coração, o seu coração, os nossos sentimentos. Então, da glória, ele desceu e se tornou como um de nós. E sofreu tudo o que nós sofremos, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, seus irmãos. Mas, mais uma vez, esse salmo não termina na desgraça. O último versículo do salmo diz: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Meu amigo, eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus está chamando você em meio à situação que você estiver atravessando ou vivenciando. Deus está chamando você para confiar na sua graça, para se regozijar na sua salvação e para cantar louvores a Ele, porque Ele é bom. E em fazendo isso, você vai poder enxergá-lo, ouvi-lo e descansar nas suas promessas. Talvez você esteja nos ouvindo esta noite e você não pode dizer: eu me regozijo na tua salvação, porque você nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Meu amigo, quer dizer, você pode fazer isso agora. Você pode se colocar perante Deus, confessar que é um pecador e que precisa dele. Confessar que você não entende essas coisas, não entende o que você está vivenciando, o que você está passando, mas que você quer confiar na sua graça. Você quer a sua salvação e gostaria muito de poder cantar a Ele, porque Ele é bom. Pense nisso, meu amigo, e entregue seu coração a Jesus Cristo. E você, meu amado irmão em Cristo, minha irmãzinha, confie na graça do Senhor. Eu sei que está difícil. E Deus também sabe disso. E Ele sabe o que é passar por isso, porque Ele desceu aqui para passar. Confie na sua graça. Regozije-se na salvação de Deus e cante ao Senhor, porque Ele é bom. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado mesmo pela sua presença, mesmo que a gente não sinta. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça constante para conosco, Senhor. Ajuda-nos a crer na sua presença, Senhor. A crer no seu agir, mesmo que a gente não enxergue, Senhor. E também a cantar ao Senhor com toda a força de nossa alma. Senhor, a verdade é que, como João encerrou a sua epístola, nós também dizemos: ora vem, Senhor Jesus. E se alguém nos ouvindo aqui, que não ainda conhece o Senhor Jesus, que teu Espírito Santo fale ao seu coração, ainda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por me ouvir essa noite. Leia de novo esse salmo, deixe o Espírito Santo falar com você. E se você é um daqueles que, em ouvindo essa mensagem, o seu coração está dizendo: eu quero esse Jesus, fale para a pessoa que te convidou para assistir esse culto, ou escreva aí uma anotaçãozinha pedindo para a gente entrar em contato com você, e nós teremos prazer em falar com você e te mostrar o caminho para Jesus Cristo, o caminho para Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.
ficar juntinhos de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Canta comigo. E aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Estamos chegando ao final de mais um culto da Segunda Igreja Batista de Areias. E o nosso desejo é que você tenha sido imensamente abençoado nesta noite. E gostaríamos aqui de fazer um convite para que você esteja conosco novamente. Nós temos algumas programações durante a semana e gostaria muito de contar com a sua presença. Nas quartas-feiras, às 19h30, temos os nossos cultos de orações. Ao sábado, às 18h30, temos o nosso culto jovem, que é o culto do trilho. E aos domingos, às 9 horas da manhã, temos o nosso culto matinal. E às 18 horas, temos o nosso culto noturno. Então, que Deus possa abençoar a sua vida durante essa semana e que Deus possa abençoar a vida dos seus familiares. E até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém.